Feliz sábado, boa noite, é muito bom ter vocês aqui nesta noite de sábado, para louvarmos e engrandecermos o nome de Deus, nessa programação toda especial, tudo por amor a Ele. Seja bem-vindo, você está em casa também, no momento oportuno que você estiver assistindo, essa live, e Deus te abençoe, e nós vamos começar louvando a Deus nessa noite, Qual é o hino, Eduardo? Isso, vamos louvar a música És o Ar que eu Respiro. Pronto, aqui, achou Eduardo. Tu não queria... Deu certo, fica aqui. Não fica aqui não, que não tu vai te cobrir aqui. Deixa eu aqui que o púlpito cobre meu bucho. Queria convidar você a louvar e a declarar que o Senhor é o ar que respiramos. Louvemos. És o ar que eu respiro, és o pão que me alimenta, és o abraço acolhedor, por tudo que és, darei meu louvor. Minha vida é pra te adorar, meus talentos são pra te adorar, o meu tempo é pra te adorar, eu existo pra te adorar, Senhor. Você pode adorar Deus. Minha vida é pra te adorar, meus talentos são pra te adorar, o meu tempo é pra te adorar, eu existo pra te adorar, Eu lembro de José. Em espírito e em verdade. em espírito e em verdade te adorarei, te adorarei, em espírito e em verdade te adorarei, te adorarei, em espírito e em verdade te adorarei, te adorarei, em espírito e em verdade te adorarei, te adorarei, em espírito e em verdade te adorarei, te adorarei, em espírito e em verdade te adorarei, te adorarei. Minha vida é pra te adorar, meus talentos são pra te adorar, o meu tempo é pra te adorar, eu existo pra te adorar, Senhor.
pé, daremos o nosso louvor. Nesse momento vamos continuar louvando. Ítalo, pode soltar a próxima música. Peça para Deus lhe usar, que Deus ele está disposto a usar cada um de nós. Amém. Louvemos. Eu entrego em tuas mãos as conquistas. Eu entrego em tuas mãos meus fracassos. Eu entrego em tuas mãos os meus sonhos. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Entrego em tuas mãos o meu choro. Eu entrego em tuas mãos o meu riso. Eu entrego em tuas mãos minha casa. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Que você possa nos entregar por inteiro. Ítalo, pode soltar a próxima e vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus. Ele vai agir. Esse hino é muito lindo, né? Você pode estar com algum problema nesse instante, mas confie no Senhor, nosso Deus,
Ele sabe todas as coisas. No momento oportuno Ele vai agir. O meu Deus é especialista em fazer milagres. Fez o coxo caminhar, fez o cego enxergar, o mar acalma o seu mandar. É esse Deus que está aqui e Ele vai cuidar de mim. Ele vai agir, Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Faça dessa música uma oração, né? Feche os seus olhos e cante e louve ao Senhor. O meu Deus é especialista em causas perdidas. Quando quase eu desisti, me abraçou e disse assim: filho, eu estou aqui e hoje eu vou cuidar de ti, para sempre vou cuidar de ti. Ele vai agir, Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Você confia? Cante bem alto. Eu confio, eu confio que Ele vai agir. Eu confio, eu confio, eu confio que Ele vai agir, que Ele vai agir. Ele vai agir, Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Amém. Amém, amém. Nosso Deus, Ele vai agir. Na verdade, Ele já está agindo. E nesse momento, eu queria convidar você a ficar de pé e vamos louvar o hino que é tema dessa mini semana de reavivamento, tudo por amor a Ele. Que a nossa vida seja assim, tudo por amor a Cristo, tudo por amor a Ele, porque Ele deu tudo por mim e por você, Ele deu a sua vida. Um Deus que deixou a sua glória e veio para aqui, para a terra, para morrer por mim e por você, merece que a nossa vida seja totalmente dedicada a Ele. Fique de pé e vamos louvar. Queria convidar você a louvar. Você ontem
louvou bastante esse hino. Acredito que você já aprendeu um pouco. Vamos louvar? Na cruz revelaste o amor que ao mundo perdido alcançou. Tomaste a culpa em silêncio e a graça em mim derramou. Por teu amor, Senhor, a ti me rendo assim. Meus dias e meus caminhos consagro a ti, enfim, nada quero guardar, tudo entregue em tuas mãos. Amém. Entregue tudo nas mãos de Deus, seus dons, seus talentos, porque Ele vai te usar. Chamaste-me em meio à dor, tua voz me trouxe a paz, e mesmo fraco e falho, teu braço me refaz. Por teu amor, Por teu amor, Senhor, a ti me rendo assim. Meus dias e meus caminhos consagro a ti, enfim, nada quero guardar, tudo entrego em tuas mãos. Se a noite escura chegar e o medo quiser ficar, confiarei em teu nome, pois sei que irás cuidar. Se tudo eu tiver que deixar, se o mundo eu precisar negar, maior é o teu chamado, maior é te amar. diga assim: por teu amor, Teu amor, viverei viverei só pra ti, em cada passo e escolha, teu querer vou seguir, e quando enfim te encontrar, na glória eterna além, direi com toda a minha alma, valeu a pena. amém. Amém. Boa noite. Do jeito que estamos, vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, te agradecemos, porque mais uma vez estamos aqui na tua santa casa, para mais um culto em teu santo nome. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira toda especial, tem nos dado o livramento, tem cuidado das nossas famílias e nos trouxe hoje aqui para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Te pedimos, ó Pai, uma bênção toda especial por cada pessoa que chegou aqui nesta noite e também por esta programação, por esse culto, pela pessoa que vai dividir o pão da vida conosco. Que Ele fale por ti, Senhor Deus. E aqui a mensagem que Ele traga nessa noite seja de... Nos abençoa, perdoa as nossas falhas e permanece em nosso meio. Em nome de Jesus, te pedimos e já te agradecemos. Amém. Boa noite. Um feliz sábado. Um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente, né? Na nossa mini, como o Eduardo falou, né?
na nossa mini semana de mordomia. Nós estamos recapitulando, aprendendo muita coisa. Mas chegou o momento do nosso testemunho. Eu estou aqui com a irmã Noélia e é muito conhecida de muita gente aqui. Algumas pessoas já fizeram as suas massagens esteticistas, né? E, olha, Noélia, eu fui aqui no Google saber a sua profissão técnica. Olha, profissão qualificada para realizar procedimentos faciais, corporais, promove saúde, beleza, bem-estar da pele, técnicas de limpeza, drenagem linfática. Nossa, Noélia, é muita coisa. É muita coisa. Eu não estou fazendo propaganda aqui da profissão dela, mas eu estou falando que no nosso meio Deus tem profissionais, tem talentos, que tem dons, e a gente às vezes não conhece. Mas Noélia sempre nos ajudou aqui nas feiras de saúde, não foi? Sempre. E confesso a você que é um privilégio muito grande. Sabe? Isso aí. Não de estar aqui fazendo o meu trabalho, mas de estar aqui honrando a Deus. Porque todas as vezes que eu fazia uma técnica dessa, as pessoas agradeciam e saíam mais leves. Tá? E eu Outra coisa. aproveitava para falar de Deus. Outra coisa, eu quero fazer um agradecimento aqui em público a Noélia. Gente, Noélia, que passou a ser assim uma amigona, por ela estar conosco lá em casa, nos ajudando no tratamento de Elias. Não foi fácil, porque eu trabalhando, e eu não podia deixar ele só, e a gente não podia estar contratando um médico para estar junto dele, né? Então a Noélia disse, eu fico, eu acompanho, eu já acompanhei minha mãe, já acompanhei. Ai, Noélia, tu caísse do céu. Então foi muito bom a gente estar conhecendo a Noélia, a gente agradece muito a Deus, né, a companhia de Noélia. Mas Noélia tem uma história que a gente vai deixar um tempinho para o pregador, né, Noélia? Dá vontade da gente conversar muito, mas nós vamos resumir que você conseguiu as coisas, mas teve uma época aí sua que você teve que começar do zero. Como foi isso aí, Noélia? Exatamente. Eu costumo sempre dizer, eu tenho um verso da Bíblia que eu amo demais, que é aquele quando Jesus fala que nesse mundo nós teremos aflições, mas que a gente tenha ânimo, porque nós vamos vencer da mesma forma que ele venceu. E eu sempre coloquei esse verso à frente da minha vida para que, através desse verso, eu criasse coragem para poder seguir em frente, porque não foi fácil, foi um momento muito complicado na minha vida. Foram 3 coisas assim que aconteceram simultaneamente e que, juntando, o pacote ficou grande, tá? Que foi o fim do meu casamento, se bem que ali não existia mais casamento, era só aparência, mas existia por trás o maus tratos, tá? Era humilhações, era palavrões, enfim, tanto comigo como com os nossos filhos. E isso era horrível para mim. Depois veio a doença da minha mãe, onde eu tive que ficar com ela um tempo. Eu ia para a casa dela, voltava para casa, ficava aqui, vinha para a igreja. No domingo eu voltava para a casa da minha mãe. E assim foi durante uma semana que ela ainda estava conseguindo caminhar. Depois ela parou de caminhar, então eu tive que ficar direto com ela. Então eu fazia o quê? Eu ia 15 dias, ficava 15 dias com ela, voltava, passava 2 dias em casa, depois voltava para lá. Até que ela não pôde mais fazer nada, então eu tive que ficar de vez com ela. E teve outra parte que foi tudo que aconteceu, né, atingiu os meus filhos também, que tiveram problemas psicológicos, né, que hoje eles ainda precisam fazer tratamento psicológico, como eu fiz, porque não foi fácil, mas eu sempre olhei para frente
sempre tendo fé em Deus, né? Sempre sabendo que Deus ele estava ali, que aquilo tudo ia passar, sabe? Que o que desejava, o que o pai deles desejava para mim de ruim, eu dizia sempre, não, nada disso vai acontecer, porque Deus está comigo. Então, Uda, foi assim uma situação muito difícil, mas hoje eu glorifico muito ao meu Deus, sabe? Eu quero só abrir um parênteses que você me contou. É que a pessoa que você, o pai dos meninos, ele dizia que você não vai dar para nada. E Não. você, como era essa história? Não. Noélia? Teve um dia que quando eu fiz o meu curso de estética, o meu curso técnico, aí eu dizia a ele, eu tinha dito a ele, paga a minha faculdade, eu quero fazer faculdade de estética. Ele olhou para mim e disse, quem já viu o cavalo velho aprender passada? Aquilo foi terrível para mim, sabe? Eu olhei para ele e disse, o seu vai para baixo. Isso, eu disse a ele, o seu cavalo pode não aprender, mas o meu aprende, sabe? Então eu esqueci, deixei para lá, né? Não tinha como fazer sem trabalhar, sem nada, totalmente dependente daquela situação. Eu não pensava nem em sair dali, porque não tinha como fazer, né? Não tinha o que fazer. A minha mãe, que era digamos, o meu apoio, estava doente, né? As minhas filhas já estavam com ela, eu estava com os dois aqui. Então, eu tinha que suportar aquilo tudo para esperar a vontade de Deus. Minha filha já estava morando em Paulista e ela sempre me chamava, venha para cá, venha morar aqui. Me dava vontade de ir, mas depois passava. Eu dizia, não está na hora, não. Eu estou sentindo que não está na hora. Aí a sua mãe, antes da doença, ela aceitou a Jesus. Sim. Isso foi uma alegria. A minha alegria maior foi essa, né? Porque quando eu fui para lá, a minha mãe era de um jeito que ela não aguentava, ela não suportava nem falar de morte. Morte para ela, nossa, não fale isso junto de mim, porque eu não quero ouvir. Então, eu fui começando a explicar a ela as coisas da Bíblia, falando, a gente assistia, foi na época da pandemia, ninguém saía de casa, então a gente começou a assistir os cultos pela TV, e louvava muito, eu botava muito louvor dentro de casa, muito louvor, e ela, toda vez ela assistia, quando eu não ligava, ela dizia, já está começando o culto, vamos assistir. E a gente começou a assistir. Aí eu disse, mãe, a senhora quer fazer um estudo? Ela, quero. Então, eu levei aquela lição, que é Caminhando com Jesus, que eu amo demais essa lição, sabe? Para começar, é incrível. Então, a gente começou a estudar ali, e quando ela completou 93 anos, foi 93 anos, aí em fevereiro ela foi internada, em março ela faleceu, no dia 2 de março. Então eu digo sempre que Deus esperou até esse momento para que ela se entregasse a Ele, para que ela conhecesse a palavra de Deus, tivesse consciência de um Deus maravilhoso, até o ponto dela dizer para mim, olha, se eu morrer hoje, eu morro feliz. Para uma pessoa que tinha pavor a essa palavra, quando ela disse isso, eu tive a consciência de que ela, naquele momento, tinha conhecido. Preencheu o vazio que ela tinha. Isso, exatamente. Então, ali foi, sabe, para mim, podia acontecer qualquer coisa. Mas só o fato de eu saber que a minha mãe, ela tinha aceitado Jesus, e a minha esperança de encontrá-la no céu, quando Jesus voltar. Depois disso, Noélia, você já dependia dela, né? Já não dependia mais do seu esposo. Mas aí ela faleceu, e aí? E aí que eu enlouqueci. A situação... E aí que eu enlouqueci, eu não sabia o que fazer. Na casa dela? Eu continuei no apartamento, que não era dela, era do meu irmão. Continuei ali, eu e a minha filha Jéssica, e os dois estavam com o pai, né? Os dois estavam com o pai. E eu não sabia mais o que fazer, sabe? Eu olhava para Não tinha renda? Não tinha nada.
não tinha nada. Sabe? E, aliás, a minha filha mais nova já estava casada. Já estava casada. E eu não sabia o que fazer. Veio uma notícia do Rio de Janeiro, do seu irmão. Foi. Aí meu irmão pediu o apartamento, aí foi que tudo desabou mesmo, sabe? Meu Deus, para onde é que eu vou? Então, assim, naquele momento eu entreguei a Deus o que estava acontecendo. Foi quando minha filha me chamou para morar em Paulista. E eu toda vez eu dizia a Deus, Senhor, eu vou procurar casa. Coloca no meu coração alegria se eu encontrar uma casa que for a que o Senhor quer que eu fique. E eu procurei várias casas e todas elas tinham um problema, sabe? Todas elas eu não gostava. Até que essa, quando eu fui, eu gostei. E eu estou ali até hoje, vai fazer 5 anos. Que minha mãe já fazem 5 anos que minha mãe faleceu. Fiel a Deus, com certeza. E Deus tem providenciado o que você precisa. Amém, irmãos? Amém. E hoje eu digo a vocês que não deixem nunca de crer nesse Deus maravilhoso, porque Ele surpreende a gente de uma forma assim fantástica. Eu nunca pensei que hoje eu fosse fazer faculdade, e eu estou fazendo faculdade na área que eu desejo. 6º período já. Isso, no 5º período. Amém, irmãos. Próximo ano, em nome de Amém. Jesus, eu serei uma nutricionista. Amém, amém. Uma saudação para a doutora Jéssica, está aqui, ó, a filha dela, fisioterapeuta. Muito bem. Que Deus possa ser louvado na tua vida, Noélia. Amém. E Ele vai te dar a vitória completa. Amém, eu creio. Né? Isso. Como descrever, como explicar o amor que vem de ti, Senhor, é tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem as nossas provações. Palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Mas ouça os corações, ouça-los cantar um hino de louvor, salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Nem mesmo se eu falar todo o céu e o mar jamais iria conseguir te dizer do meu amor. Se ouvires o meu coração, ele vai dizer: vida deste a mim, a verdade em ti, meu caminho és. Mas ouça os corações, ouça-los cantar um hino de louvor, salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações.
amor por ti. Ouça os corações, ouça-los cantar um hino de louvor, os salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Amém. De todas as semanas de oração que são realizadas na igreja, toda semana de oração dos departamentos são difíceis. Mas a semana de oração de mordomia é uma das mais difíceis de realizar. Por quê? Porque o tema que a mordomia trata é algo super necessário e importante para que a igreja continue caminhando. Porque alguns pensam que mordomia só fala de quê? Mais alto para o pessoal, né? Quando assistir o vídeo, ouvir vocês. Tem pessoas que acham que mordomia cristã só fala de dinheiro, né? Só dinheiro, mas não. A mordomia cristã, ela fala de fidelidade em todas as áreas da sua vida. Isso é fundamental para a igreja, né? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer por estarmos aqui e pedir que o Senhor crave essa mensagem na nossa mente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na tua casa de oração agradecidos porque o Senhor hoje vai falar o que realmente a gente precisa ouvir. Nos ajuda a absorver e a praticar, nos ajuda a estarmos sensíveis à tua voz. Ao abrir a tua palavra, as citações, enfim, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a guardar com carinho, num lugar especial do nosso coração, essa mensagem, e que nada venha tirar nossa atenção. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, viu, Jane, por colocar o púlpito aqui. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí, no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 ao 5. 2 Coríntios, capítulo 8. Pronto, vou colocar aqui o tema. Melhor, já colocaram, eu só vou desenvolvê-lo, né? Todos acharam? Isso, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo do 1 ao 5. O tema dessa noite é sobre uma vida dedicada à causa de Deus. Pronto. Tá ligado? Ok. Uma vida dedicada à causa de Deus. Leia comigo os versos. A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Vamos lá. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Que Deus abençoe sua palavra, irmãos. Que textos que faz a gente refletir. Como é que pessoas tão pobres fazem questão de participar de um projeto de coleta de dinheiro para a obra missionária de Paulo?
né? Alguns exemplos. Vamos lá? É aqui. Não sei, eu acho que não está agora. Demora um tempo, né, Ítalo? Vamos lá. Alguns exemplos no cristianismo brilham como um farol na profunda escuridão do nosso mundo egoísta. Eles nos inspiram a ser generosos, apesar das nossas provações. Somos desafiados a investir nosso tesouro no céu, onde traças, ferrugem e ladrões não podem alcançar. Temos muitos exemplos que nos incentivam a buscar a fidelidade a Deus, a cumprir o tema dessa semana de oração. Tudo por amor a Ele. Mas não é só exemplos bíblicos. Tem um exemplo de um pastor, um missionário, que na sua igreja ele desafiou os irmãos a fazerem sacrifícios pela causa de Deus. E esse pastor, esse missionário, ele foi para uma da casa dos membros fazer uma visita. A casa era bem pobre, a família era bem humilde. E quando chegou lá, viu no terreno lá da família, né, que eles plantavam, o filho mais jovem da família estava com um arado nas costas, arando lá o terreno, no lugar do boi, né? O que foi que aconteceu? Cadê o boi de vocês? Não, a gente vendeu o boi para poder dar de oferta na igreja. E aí alguém tinha que continuar o trabalho, e foi um dos filhos. Aí o missionário começou a chorar, porque ele ficou emocionado. Ele parou e refletiu: como é que uma família tão pobre como essa fez um sacrifício grande desse para contribuir com a obra da igreja? Você nota, tem pessoas que têm um coração generoso. Tem pessoas que, independente da situação que eles estão passando, eles veem que a necessidade da obra de Deus é maior. E eles doam, eles participam, eles se envolvem. A mesma coisa é esses irmãos de Macedônia, certo? Olha só, os macedônios, eles eram pessoas discriminadas. Por quê? Porque eles aceitaram o evangelho de Paulo. E assim, aquelas nações ao redor deles começavam a se afastar, dizendo: agora eles são crentes, eles agora fazem o que Paulo fala, eles agora vão ficar à margem, vão ficar, todo mundo alienado com esse negócio de ser cristão, de Jesus e etc. E eles não arredaram o pé, e eles confessaram diante de todo mundo que criam em Jesus, que aceitavam os ensinos de Paulo. Tinham cidades que eles não confessaram a Jesus para se autoprotegerem, né? Eles não quiseram ser cristãos para eles poderem. Não, eu já vi aqui. Tá? Não vai colocar para cá não? Quer ver, ó? Tá ligado? Não tá funcionando aqui não. Pronto. Então quando eu fizer o sinal você passa, tá? Então, como a gente estava falando, os macedônios, eles eram pessoas que eram extremamente pobres e que, ao aceitar Jesus, ao aceitar os ensinos de Paulo, eles foram discriminados pelas outras cidades. E as outras cidades não aceitavam, para justamente não perder venda, não perder comércio, não perder a influência que eles tinham. Então vocês notam que os macedônios é um grande exemplo de fidelidade, de entrega por amor a Jesus, um grande exemplo para mim e para você, tá? Mas existe alguns requisitos para a gente descobrir porque os macedônios tinham essa alegria em ofertar, tinham essa alegria em participar, tinham essa alegria em contribuir. Pode passar. Pré-requisitos para uma vida generosa. Isso. Pode apertar aí a primeira. Agora tá desligado. Ah, tá. Eu pensei que desligado era para baixo, mas é para cima. Ok. Primeiro requisito para a gente entender porque os macedônios eram tão generosos. Qual é? Lê aí comigo. Os macedônios receberam essa graça maravilhosa de Deus, mesmo sendo tão pobres. Nós, por natureza, somos egocêntricos. Nós pensamos muito em nós mesmos, não é isso? Muito individualizado. Primeiro o meu conforto, depois o de fulano. E tem pessoas que dizem, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, e se tiver quinto sou eu também.
Então, por natureza, as pessoas, elas só olham para si, são egoístas. E aí, para dar livremente a causa de Deus, eu preciso aceitar essa graça que só existe em Jesus. O segundo requisito é eles, lê comigo, eles primeiro ao Senhor. A causa de Deus, tem pessoas, né, não são generosas a essa causa. E quando eu falo causa, obra missionária, é todas as coisas que a igreja proporciona para salvar outras pessoas. Rede Novo Tempo, lição da escola sabatina, os livros que a gente recebe, inclusive você já está lendo o seu livro, Tudo por Amor a Ele, do pastor Josué de Castro. Muito bom esse livro. Você não recebeu? As famílias aqui não receberam? Já estão lendo? Comecem a ler. São mensagens maravilhosas sobre esse assunto. Então, eles se entregaram a Cristo. Eles se entregaram primeiro ao Senhor. Eles disseram as outras coisas, os macedônios, né? As outras coisas não são tão importantes enquanto a obra de Deus não crescer aqui na minha cidade, aqui na minha região. Quisera a gente, né, que todos aqui tivessem essa mesma consciência e decisão. Vamos fazer com que a nossa cidade ela seja maior, ganha com maior intensidade para Deus, né? Então, um dos segredos foi esse. Eles se entregaram primeiro ao Senhor. Temos essa citação aí do Conselho sobre Mordomia, que fala sobre essa questão de dar. Essa questão de dar não é deixada ao impulso. Deus nos deu instrução a esse respeito. Especificou os dízimos e ofertas como sendo a medida de nossa obrigação. Conselho sobre Mordomia, página 50. Certo? Dízimo, todo mundo já sabe que é para dar, porque está escrito lá na Bíblia. Não é isso? Até Jacó, antes de receber qualquer coisa, ele disse: o que eu receber, eu com certeza te darei o dízimo, a 10ª parte. Sabendo que tem pessoas que ainda não aceitam isso, mas são algumas pessoas, né? Mas nós, como cristãos, como aqueles que recebemos a graça de Deus, nós cremos que os 10% são de Deus. Eu fico por 90%, tá? Então, dízimo é fato. Agora, a oferta ainda é um problema na igreja de Deus. E não é só na igreja adventista, não. É em várias igrejas. Em várias igrejas. Eu digo isso porque eu tenho conhecidos, amigos em várias igrejas. E quando eu falo, olha, como é que você entrega a sua oferta? Aí ele diz: quando eu chego na igreja, o que eu tiver na carteira eu separo e dou. Aí eu disse: você não tem um plano? Não tenho não. Às vezes a mensagem está tão boa, o pastor fala tanto, e aquela emoção, e aí eu dou o que eu tenho. Não tem plano, não tem estratégia, não tem uma organização. Diferente da nossa, né? Diferente do plano de Deus para mim e para você com relação às ofertas. Vamos lá? Veja algumas diretrizes do Senhor sobre a oferta perfeita e aceitável. Primeiro, lê comigo. Todo mundo está acordado aí? Abra sua Bíblia em Mateus 6,33. Primeiro, Deus. Se você já sabe de cor, não precisa, pode abrir, mas fale comigo. Recite comigo. Mas, no 3. 1, 2, 3. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E quem sabe, todas as outras coisas serão acrescentadas. É isso? É o quê? Todas as coisas serão acrescentadas. Mas se eu buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Tem muitos reinos por aí, viu? Tem muita gente que é rei de muitos reinos. Existe o rei de futebol, o rei do brega, o rei, sei lá, de um monte de coisa, dos games, dos presentes e etc. Mas só um rei é que pode dar um futuro eterno. Um rei que pode dar salvação. E é a esse rei que eu devo buscar em primeiro lugar, que é Jesus. E isso é fato, não só na minha vida, na vida de vocês, na vida de Noélia, como ela testemunhou aqui. É fato na vida de muita gente. E eu espero que também seja fato para aquela pessoa que ainda não está buscando a Deus em primeiro lugar. Precisamos ter isso na mente. O segundo é
com alegria e gratidão. Então, a primeira diretriz do Senhor sobre a oferta perfeita e aceitável é que eu, na minha consciência, no meu coração, eu preciso entregar minhas ofertas porque eu tenho Deus no primeiro lugar da minha vida, não é? E segundo, eu preciso entregar com alegria e gratidão. 2 Coríntios 9:7. Abre comigo a tua Bíblia. 2 Coríntios 9:7, eu já estou com ela aberta aqui. 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Às vezes eu fico imaginando pessoas dando a oferta daquela forma assim, ó, colocando na salva, com a mão tremendo, tipo, poxa, isso tudinho, e eu preciso dar. E a pessoa não para pensar que aquele dinheiro que está dando foi Deus que deu energia, saúde, sabedoria para eu poder conseguir aquilo ali, sabe? Tem pessoas que eu já conversei dizendo que não aceita a questão das ofertas na igreja. Aí eu perguntei a ele: como é que a luz da tua igreja é paga? Como é que a água? Como é que o material das crianças é comprado? Sabe? Tem pessoas que não aceitam porque não entregaram primeiro o coração a Deus e segundo, não dão com alegria. Mas eu preciso fazer isso, alegria e gratidão. Eu imagino você quando dá a sua oferta, porque eu faço assim, quando eu coloco lá, pelo menos quando eu colocava na salva, que hoje eu só uso o 7.000, você nunca vai me ver colocar, nunca não, você pode me ver alguma vez ou outra, mas na maioria das vezes você não vai me ver colocando a oferta na salva, porque eu uso 7.000. Mas mesmo fazendo de forma digital, ou mesmo fazendo de forma virtual, que diga, ou mesmo fazendo presencial, sabe, eu fecho os olhos e digo: Senhor, é tua, obrigado mais uma vez, por mais um mês dos recursos que o Senhor me deu. Gratidão, alegria. Eu não dava com alegria, mas porque eu não conhecia a forma correta de doar. Quando eu estava na minha vida passada, não era obrigação, toma, era aquilo, estava na carteira, o troco que sobrava, não é isso, vamos lá, terceira diretriz para uma oferta perfeita e aceitável, por amor, não é isso? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, diz como? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Esse é o primeiro verso, vamos para o 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E está dizendo, ainda que eu tome a decisão mais drástica da minha vida, se eu não tiver amor, não estou fazendo nada. Se eu estou vindo para a igreja apenas por vir, sem ser para adorar a Deus ou entregar o meu coração, todas as vezes que eu entrar aqui, eu não estou fazendo nada. Se eu der muito dinheiro para a igreja nas minhas ofertas, mas se for para me amostrar, eu não estou fazendo nada. Então, quais são as 3 diretrizes? Repete comigo. Primeiro, segundo e terceiro, por amor. Fazendo isso, eu vou estar mais tranquilo sobre a qualidade da minha oferta, perfeita e aceitável. Agora, quanto devemos dar como ofertas? Quanto? Temos aí alguns conselhos. Primeiro, dar proporcionalmente, está em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17. Eu uma vez fiquei pensando sobre dízimos e ofertas. Dízimo todo mundo entrega porque está na Bíblia. E ofertas? Aí depois que a gente vai estudando, a gente encontra esse verso que responde a essa pergunta. Ofertas também estão na Bíblia e sempre estiveram. A questão é como eu compreendo, como eu quero interpretar isso. Lê comigo, Deuteronômio 16, versículo 17 diz assim: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Certo? Então é oferta proporcional e não o quanto eu acho que está bom para Deus, né?
Veja só, o Conselho sobre Mordomia diz assim: no sistema bíblico de dízimos e ofertas, as quantias pagas por várias pessoas certamente variarão muito, visto serem proporcionais às rendas. Eu não posso dar uma porcentagem nas minhas ofertas igual a Jânio, que ganha 10 vezes mais que eu. Estou brincando, não sei, né? Vai que Bruno, não posso dar uma oferta proporcional à oferta de Bruno, porque ele ganha um valor, eu ganho outro. Entende? Então são ofertas proporcionais de acordo com o que Deus me dá, com o que Deus me abençoa. Irmão, se eu ganho 100 mil reais, dei uma porcentagem em cima de 100 mil. Se eu ganho 100 reais, em cima dos 100 reais, se eu não ganho nada, não dá nada. Deus não está obrigando quem não recebe nada a dar dízimo e oferta. Mas Ele também não está dizendo para eu ficar sentado ou deitado na minha cama esperando o trabalho cair do céu. Eu tenho que ir atrás, não é? Mas tudo que Deus me dá, eu tenho que dar de forma proporcional à bênção que eu estou recebendo. Aí pensa comigo, eu trabalho e dou 3% de oferta. Aí eu sou promovido, aumento para 5%. Depois eu perco a promoção, eu disse: Senhor, já que eu perdi a promoção, eu vou voltar para os 3%. Está certo isso? Não, porque eu barganhei com Deus. Se eu perdi minha promoção, eu vou continuar com 5%, porque é algo que eu já compactuei com Deus. É um acordo que eu fiz com Deus, é um pacto que eu fiz com Deus. A segunda, aquele a quem muito for dado, muito será exigido. Lucas 12, verso 48, isso tem a ver com aquela parábola dos talentos. Deus te deu recursos, ou te dá todos os meses. Então, pensa sobre isso. Eu preciso separar de forma proporcional uma porcentagem em cima daquele valor. Isso é das minhas ofertas. Conselho sobre Mordomia, página 50, diz assim: depois de seu dízimo posto à parte, sejam as dádivas e ofertas proporcionais conforme a sua prosperidade. É conforme Deus for te abençoando, conforme aquela, a renda for aumentando, conforme a sua fidelidade. Quando eu sou fiel, as bênçãos vêm, meus irmãos. Deus abençoa, as coisas multiplicam. E aí eu faço como? Ah, Senhor, agora eu estou ganhando mais. Eu ganhava X mês passado, agora estou ganhando 3X. E como gratidão, eu vou continuar dando o que eu sempre te dei. Não, minha gente. Eu tenho que ser uma pessoa grata. Porque é isso que o meu coração está cheio, do amor de Deus, da graça de Deus. Vamos lá. O segundo ponto é planejando nossas dádivas. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, ele dá uma orientação muito boa a respeito de como eu posso separar minhas ofertas. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Paulo, desde aquela época de Atos, ele já via dizendo: olha, não traga nada de dinheiro para dentro da igreja para saber o que é que você vai dar na hora. Não, separe em casa um valor proporcional à sua prosperidade e traga. Tem uma citação interessante aqui, lê comigo aqui. Planejar nossas dádivas significa que não devemos o quê? Pensar ou nos preocupar com a oferta ao chegar à igreja. Ou pior, quando o diácono passa a salva, mas planejá-la durante a semana, você e sua família. Os diáconos aqui presentes, eu já vi algumas situações. O diácono ficou parado do lado do banco, esperando o camarada abrir a carteira, contar o dinheiro, pegar assim e dizer: rapaz, será que ele tem troco ou não tem? E o culto rolando e o diácono parado esperando a pessoa fazer um negócio desse. Já imaginou? Isso para Deus. Então nós devemos ter esse cuidado de planejar as nossas ofertas em casa, já trazer no envelope, ou fazer lá pelo 7.000, porque é algo organizado. Êxodo 23, versículo 15 diz o quê? Ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim, perante o Senhor. Ninguém. Recebi um dinheiro extra. Eu preciso separar o dízimo e preciso planejar minha oferta sobre esse dinheiro extra que veio para mim. A fidelidade dos pais inspirará os filhos e eles seguirão o exemplo quando tiverem sua própria renda. Isso é um conselho maravilhoso e que dá certo.
Os filhos podem ser fiéis a Deus nos seus dízimos e ofertas se virem o modelo dos seus pais. Aí o filho começa a rir, dizendo, meu Deus, então tá difícil. É uma pena, né? Mas o princípio é esse. Eu preciso ser esse agente motivador, esse exemplo, para que meus filhos também sejam abençoados por Deus como eu sou. Vocês, pais, mães, futuros pais e mães, precisam ter isso em mente, esse comprometimento. Porque é o futuro eterno dos seus filhos. Já imaginou? Você é fiel e seu filho não. Eu preciso trabalhar na fidelidade com os meus filhos também na parte financeira. Então seria interessante que pais, juntamente com seus filhos, separassem os seus dízimos, separassem suas ofertas, mas os filhos não trabalham. Então eu pego um valor, dou a eles, né, a famosa mesada, e oriento eles a tirar o dízimo e a oferta daquele dinheiro. E tem que ser uma oferta proporcional. Tem que ser, irmão. Quem é o Senhor? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo. As ofertas precisam ser proporcionais. Porque se eu der um valor avulso sem ser proporcional, isso vai desvalorizar, isso não vai ser a mesma coisa. Mas se eu der, por exemplo, 3% em maio, vai ser os mesmos 3% em junho, os 3% em agosto, por aí vai. Eu não posso chegar para Deus, que fez um plano tão estratégico como esse, e dar qualquer coisa. Eu preciso manter a minha fidelidade. Não é para me amostrar. Não é para dizer, eu sou o maior doador de dízimos e ofertas da igreja, não é isso. Mas para mostrar que Deus tem me abençoado de uma tal forma, e eu quero que você também seja abençoado, então siga meu exemplo. Eu não vou enriquecer, eu só quero que você siga esse exemplo para que você também seja abençoado e que a sua fidelidade se aprofunde. Irmãos, saindo um pouco do sermão, rapidinho, tenho muitas histórias sobre essa fidelidade de Deus na minha vida e na vida da minha família. Acho que eu já contei isso para vocês, enfim. Mas vale a pena ser fiel cada minuto para Deus. Porque como a irmã Noélia falou aqui, ela não tinha para onde ir, era só má notícia, era ladeira abaixo. Eu fiquei imaginando só as tragédias acontecendo na Vila Noélia, que a gente se conhece há muito tempo, lá da Vila Militar, que a gente tinha um pequeno grupo na casa dela, e o que ela falou do marido era justamente isso e coisa pior. Mas Deus abriu os caminhos e hoje ela está numa situação muito melhor. Por quê? Porque ela acreditou em Deus. Porque ela fez o quê? Tudo por amor a Ele, irmãos. Eu já trabalhei na mordomia durante 2 anos na igreja de Paulista. E a gente fez uma semana de mordomia e só Deus que nos sustentou. Foi difícil. E a gente trabalhava nessa questão das ofertas. Para que as ofertas fossem proporcionais. Para que os irmãos entendessem esse projeto de Deus. Deus não vai ficar mais rico ou menos rico com a sua oferta proporcional, não. Mas eu e você seremos mais fiéis e menos egoístas. Porque a gente está se preparando para o céu, irmãos. A gente não está se preparando para ficar milionário, bilionário aqui nessa terra, não. A gente não está se preparando para ter N casas de praia, N carros, não, irmãos. A gente está se preparando para ter uma vida eterna ao lado de Jesus. É isso que nós estamos fazendo e é isso que Ele quer que a gente faça. Para a gente poder chegar lá. Mas se eu chegar com meu coração mesquinho, meu coração fechado, meu coração duro, só de olho nas riquezas desse mundo, eu não vou conseguir chegar lá. Por isso que Satanás coloca tanto crente envolvido com o jogo do tigrinho, irmãos. 89% dos evangélicos estão com dívida nos jogos de azar, irmãos. Porque eles querem enriquecer, esquece que Deus provê tudo se eu buscar a Deus em primeiro lugar. Você entende a gravidade da situação? Contextualizando, o governo vai lançar o Desenrola 2, porque 92% das famílias estão endividadas. Entende? Então é isso que Deus não quer que a gente passe. É fidelidade, é comprometimento, é colocar o coração para Deus e dizer, Senhor, toma conta das minhas finanças. Senhor, eu não tenho condições de dar 3, 4, 5%, é 2%. Mas percentue sua oferta. Esse é o motivo da mensagem de hoje. Eu já preguei sobre isso 2 anos atrás. E há 2 anos atrás, eu até aumentei meu percentual, não para minha glória, mas para a glória de Deus.
E graças a Deus nada tem faltado. E é só lapada, né? Conta de energia alta, verduras super caras, combustíveis super caros, mas Deus sempre proporcionando o que a gente precisa. Para encerrarmos, irmãos, eu gostaria que cada um de nós lesse essa citação de Testemunhos Seletos, volume 2, página 41. Diz assim, lê comigo: a única maneira que Deus ordenou para fazer avançar a sua causa é abençoar os homens com propriedades para sua casa, sua empresa, seus bens, certo? Continua: dá-lhe sua luz do sol e a chuva, dá saúde e habilidade para adquirir meios, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, fazer um curso técnico, aprender novas habilidades. Continua: todas as nossas bênçãos provêm de suas generosas mãos. Por sua vez, deseja que os homens e mulheres mostrem sua gratidão, devolvendo-lhe uma parte em dízimos e em ofertas. Amém? Esse é o propósito de Deus para mim e para você. E o meu desejo é que vocês, se já tem sua oferta proporcional, continue. Se você não tem, faça. Eu não estou dizendo agora você vai ter que dar 10%, não. É aquilo que você sentir no seu coração. Mas que seja dado com gratidão e com alegria. Que seja dado, sabe, revendo tudo que Deus tem feito na minha e na sua vida. Todas essas bênçãos que Ele tem colocado. As propriedades, a prosperidade que Ele tem feito na nossa vida, irmãos. Nossa igreja é uma das que menos pede dinheiro. Porque em outros lugares, né? Se você não tomar cuidado, você sai até sem a roupa do corpo. Eu já fui para a igreja dessas, irmão. Saí antes porque iam dizer que eu estava com demônio se eu não contribuísse. Aí eu saí antes do culto. Isso bem antes. Entendem? Mas eu preciso provar a Deus. É ou não é? Ele não disse? Fazei prova de mim, se eu não abrir os celeiros do céu e sobre vós derramar bênçãos tal, irmãos. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe as nossas decisões. O dízimo é fato, mas a oferta eu preciso colocar uma porcentagem sobre ela. 2, 3, 5, não sei. Converse com Deus. Amém? Vamos cantar o Tudo por Amor a Ele. Ao som da música, nos colocamos em pé. Na cruz revelaste o amor que ao mundo perdido alcançou. Tomaste a culpa em silêncio e a graça em mim derramou. Por teu amor, Senhor, a ti me rendo assim. Meus dias e meus caminhos consagro a ti, enfim, nada quero guardar, tudo entregue em tuas mãos. Me trouxe a paz, e mesmo fraco e falho, teu braço me refaz. Por teu amor, Senhor, a ti
ti, enfim, nada quero guardar. Tudo entrego em tuas mãos. Se a noite escura chegar e o medo quiser ficar, confiarei em teu nome, pois sei que irás cuidar. Se tudo eu tiver que deixar, se o mundo eu precisar negar, maior é o teu chamado, maior é te amar. Amém. Por teu amor, Senhor, viverei só pra ti. Em cada passo e escolha, teu querer vou seguir. E quando enfim te encontrar na glória eterna além, direi com toda a minha alma, valeu a pena. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Feliz sábado para você. Vamos orar, mas antes eu queria só chamar a atenção para essa frase aqui. Olha, diz assim: o verdadeiro caráter da igreja não se mede pela sua elevada profissão de fé, né? Não sei se é a quantidade de batismos, nem pelos nomes que se acham registrados em seus livros, pessoas importantes, enfim, mas pelo que ela, a igreja, está realmente fazendo pelo mestre, pelo número de seus obreiros perseverantes e fiéis, obreiros evangélicos, página 200. Aí eu pergunto a você, quem é a igreja? Eu e você. É o que eu e você estamos fazendo pela obra do mestre, estamos fazendo pelos obreiros perseverantes e fiéis. A igreja, eu e você, o departamento de mordomia, tem aberto essa oportunidade, que são semanas de oração, que são todos ou primeiro sábado, ou segundo ou terceiro sábado, que é o sábado de mordomia, para ajudar cada um de nós, eu e você, sermos mais fiéis a Deus, em todas as áreas da nossa vida, não só em dízimos e ofertas. Amém? Que hoje, você que já tem sua oferta percentual, continue ou aumente, depende do que Deus tem dado a você. E você que não tem a oferta percentual, coloque um percentual nela, você não vai se arrepender, porque isso é a vontade de Deus, para que Jesus volte e para que a gente saia dessa terra de dor e de tanto sofrimento. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento nós te agradecemos porque o Senhor é fiel em tudo o que o Senhor faz. Muito obrigado, Pai, por tua bênção de nos trazer aqui, de nos trazer ontem, hoje e amanhã, para esses 3 dias da semana de enriquecimento espiritual, sobre mordomia, sobre tudo por amor a Ele. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor deixou o céu, deixou de ser servido por anjos, para ser humilhado, para sofrer por cada ser humano, sabe? E morrer numa cruz para nos salvar e para nos dizer que nos ama. Pai, nos ajuda a entregar tudo nas tuas mãos. Nos ajuda a hoje colocar uma oferta percentual, Pai, para ti. É uma oferta de pacto, sabe? E isso não é difícil. Mas que o nosso coração se renda aos teus pés. Que o nosso coração se abra, ó Pai, para que o Senhor continue nos usando poderosamente. E que tenhamos testemunhos poderosos como o de Noélia nessa noite, para falarmos para as outras pessoas de como Deus tem sido fiel nas nossas vidas, porque nós estamos sendo fiéis a Ti. Muito obrigado, nos dá uma noite de paz, nos ajuda a acordar amanhã para mais uma escola sabatina, para o encerramento desse final de semana, desses 3 dias da semana de mordomia, e nos ajuda a ter esse compromisso, esse pacto com o Senhor, que é percentuando as nossas ofertas. Abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos trabalhos, aquele que não tem, abre porta de trabalho para eles, porque isso é necessário, e que a gente continue com essa esperança viva da Tua volta nos nossos corações. Isso é o que nós pedimos e agradecemos pelo perdão de todos os nossos pecados, no único nome que salva e que leva para o céu, o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês e a gente se vê amanhã. Por teu amor, Senhor, a ti me rendo assim.
meus dias e